Olá, bom dia daqui da Nova Zelândia, boa tarde para quem tá aí no Brasil. Quero ver quem que vai aparecer para tomar um café comigo agora já de manhã. Ó, tô até usando a minha xícara favorita, hein? Xícara do Van Gogh. Quem que tá chegando por aqui? Bom dia, boa tarde. Olá, olá. Cláudia, Neuza, Lisiane, Gabi. Manuela, que às vezes fala comigo no inbox, Cláudia, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu tô acordando, mas você vai dizer assim, mas tá acordando já com essa cara? É filtro, gente, pelo amor de Deus, é filtro, viu? Boa noite pro pessoal de Portugal. Como é que vocês estão? E aí, todo mundo preparado para a terceira tríade? Vocês têm noção do que vocês me convenceram a fazer? 3 tríades, gente, um total de 9 horas de aula de astrologia gratuita. É um baita preparo para quem quer aprender astrologia comigo, né? Já fica um aquecimento aí para quem vai entrar na turma 5. Bom, como sempre, pra gente começar a nossa live, eu vou pedir um favorzinho pra vocês. Ó, clica aqui nesse aviãozinho, chama alguns amigos pra live e aí escreve pra mim aqui nos comentários que chamou, tá bom? Boa tarde, Renan, tudo bom? Meu sócio querido. Beth, Juliana, Lu, Tânia, tudo bom, gente? Eu tô animada, eu adoro falar de planetas e essa tríade vai ser dedicada exclusivamente a planetas. E hoje a gente vai falar dos luminares. Alguém tem uma ideia do que devem ser os luminares? Acho que eu já entreguei nos posts, né? Bom, já já a gente começa, eu gosto de dar uns 3 minutinhos, porque na verdade meu relógio tá marcando 8 horas em ponto agora, então acho que eu entrei um pouquinho adiantada. Oi, Tati, tudo bom? Um monte de gente que eu conheço, vários alunos do curso, meus mentorandos queridos. Neuza já acertou, Sol e Lua, os luminares são o Sol e a Lua. O Sol também, Beth, é uma terminologia da astrologia, Sol e Lua. Isso aí, Neuza, arrasou. Anderson, a gente se falou esses dias, né? Você comentou que tinha interesse no curso, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Ai, gente, eu tô tão feliz da gente estar junto de novo, porque, olha, quem me acompanha sabe que não vou aqui ficar bancando algo que eu não sou, porque você já me conhece, eu dou a real. Tá foda esses dias, viu? Eu tô melhorzinha hoje, porque pra quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, tá entendendo nada. Eu sou a Fábio Ormerotti, sou astróloga, mestranda em psicologia na área de saúde mental, moro na Nova Zelândia e eu tô de luta. Eu perdi um tio muito querido na sexta-feira no Brasil e foram dias difíceis, né? Acho que quem não perdeu ninguém nessa pandemia realmente tem que estar muito, muito, muito agradecido, porque é muita dor em volta da gente, né? Então é muito bom poder ter um momento alegre durante uma fase que está sendo triste e difícil para tanta gente. E até não é o tema da nossa live, mas como eu sou psicóloga, não custa lembrar de que essa coisa de a gente tem que estar bem o tempo inteiro, isso faz mal, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que estar mal o tempo todo, mas eu tô dizendo que você tem que se permitir sentir o que quer que você queira sentir, né? O que esteja rolando na sua vida. E é interessante como socialmente às vezes a gente se cobra. Ah, não, eu tô de luto, então se eu tô de luto eu tenho que estar triste o tempo inteiro. Não, não é assim que o ser humano funciona. A gente não sente uma única emoção por vez. A gente sente várias emoções ao mesmo tempo e tudo junto e misturado. E é justamente a nossa falta de educação emocional e de entendimento dos nossos padrões emocionais que nos leva a lugares difíceis e nos leva a querer evitar as emoções. E eu estava dizendo que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, mas aqui a minha espiritualidade já me deu uma soprada aqui no ouvido dizendo tem sim, você vai falar da lua. É verdade, a lua
A lua tem a ver com todas essas questões emocionais. Então, o mapa astral, ele não é uma ferramenta de adivinhações, ele não vai dizer quem você é, o que você deve fazer da sua vida, mas aqui, né, nesse meu cantinho e lá no meu curso de astrologia, o Astrologia e Autoconhecimento, a gente usa a astrologia como uma ferramenta para autoconhecimento. Aí você pode dizer assim, tá, mas como que isso pode me ajudar? Eu já tô na vibe do autoconhecimento faz tempo. Às vezes, a gente acha que a gente já está trilhando o autoconhecimento. Mas levanta a mão para mim aqui nos comentários quem nunca pensou assim, não, eu já leio livros, eu já tô na vibe do autoconhecimento e tava ainda meio na superfície. Porque se não rolou umas crises existenciais aí fortes, se você não questionou quem você é, talvez você não tivesse ainda realmente no caminho do autoconhecimento, né? Levanta a mão aí, dá um alô aí pra mim. Quem entrou nesse caminho de autoconhecimento achando que era uma coisa mais tranquila e depois não percebeu. Olha, tem gente me dando Feliz Dia das Mães. Gente, vocês não façam isso comigo. O Dia das Mães aqui é só na semana que vem. Se não faz eu achar que eu esqueci o Dia das Mães no Brasil, que a minha mãe me mata. Vocês me esclareçam aqui nos comentários depois. Ó, a Beth já levantou a mão, né, Beth? A gente já teve altos papos, mais gente também, Anderson também falando. Então, gente, pois é. O jeito que eu faço astrologia, ele busca te ajudar a navegar no seu processo de autoconhecimento. Então, o mapa astral e o meu curso, né, o curso Astrologia e Autoconhecimento, aliás, gente, eu prometi que eu não vou vender nada para vocês na Tríade, mas a Tríade acaba dia 4 de maio e dia 6 de maio abrem as inscrições para a turma 5 do curso Astrologia e Autoconhecimento, viu? Fica de olho. Se você tem interesse no curso, eu não vou falar sobre detalhes do curso aqui na live, mas você vai no meu perfil, você clica aqui, não agora, depois da live, você procura onde tem a bolinha com o meu nome, já tem um link lá para o grupo do WhatsApp dos super interessados. Se você entrar nesse grupo, você não tá comprando curso, você não tá assumindo nenhum compromisso comigo, nem nada disso. Mas para eu não ficar enchendo a paciência de quem não tem interesse no curso, a gente criou esse grupo para poder lá passar todas as informações. Inclusive, a gente vai passar um desconto, olha, incrível para quem estiver lá no grupo. Então, é interessante entrar no grupo, fica a dica. Voltando aqui para o nosso jeito de fazer astrologia. Então, não dá para separar, sabe? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Fábio, mas eu quero fazer o curso de astrologia, mas eu não preciso de autoconhecimento. Desculpa, você está se iludindo, né? Porque mesmo que você queira fazer astrologia para outra pessoa, o primeiro mapa que você tem que destrinchar, entender é o seu. Então, isso é tão sério que nessa turma 5, a Flávia Melissa, beijo, mana, minha amiga querida, mana de coração, pessoa que muitos de vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, vão lá seguir a Flávia, que ela é incrível. A Flávia vai oferecer um bônus sobre autoconhecimento, né? Ela vai fazer um workshop com a gente de como é importante, se você quer buscar astrologia como profissão, se você, ou mesmo se você não quer, mas você quer ajudar outras pessoas com astrologia, na sua família, enfim, seus amigos, é muito importante que você caminhe também, né? Porque é muito cômodo a gente dizer pro outro, o seu mapa tem isso, você devia fazer aquilo. Mas o seu mapa tá mostrando isso aqui, mas você tem que fazer assim. Mas daí não olha pro próprio umbigo, né? E não é bem assim que funciona. Já deixo bem claro para vocês que o meu curso não é um curso como cursos aí do mercado, onde você vai se ater somente à descrição de mapa. Não. Se você tá a fim de aprender somente Sol no signo tal, na casa tal, fazendo aspecto tal,
o meu curso não é para você. Nem gasta seu dinheiro que você vai se decepcionar. Porque o meu curso, ele é um processo de autoconhecimento e ele é baseado na astrologia psicológica. Hoje eu vou ler para vocês, deixa eu contar uma coisa. Eu sempre tomo bronca quando aparece a minha colinha. Mas hoje, Renan, minha colinha vai aparecer, sabe por quê? Eu trouxe um texto, ó, tem meia página aqui do Jung. Jung, nosso queridinho. Quem é aluno do meu curso de astrologia e me acompanha sabe que eu sou apaixonada pela psicologia junguiana, porque Jung foi um astrólogo, grande estudioso de astrologia. E eu vou ler para vocês como que Jung falava da mãe dele. E isso vai fazer mais sentido, vocês vão entender melhor na hora que a gente for falar sobre a lua, né? E é maravilhoso, a astrologia é uma linguagem simbólica. E tive esse papo todo falando tudo isso para vocês, para já colocar a mente de vocês, né, alinhada no tipo de astrologia que a gente faz. Porque hoje a gente começa a primeira aula da tríade 3, né? E essa tríade vai falar de planetas. Mas antes da gente mergulhar em todos os planetas, você tem que ter essa visão para o que é um planeta. Porque um planeta, ele é um astro, ele tá lá no céu, né? E assim, olha que interessante, a gente tem o costume, quando a gente começa a estudar astrologia, quando não temos ainda uma visão mais crítica, não temos tanto esse olhar de astrologia não como uma ferramenta determinista, mas como uma ajuda, um convite, a gente tende a falar assim, não sei o que aconteceu, porque Mercúrio tá retrógrado, né? Dando um exemplo, até porque Mercúrio vai ficar retrógrado agora, daqui a algumas semanas, 2 semanas, se eu não me engano, e aí o povo já começa a culpar o coitado do planeta. Vocês já pararam para pensar como seria engraçado se os planetas, né, fossem pessoas e tivessem lá no espaço sideral assim, fiz uma cagada, falei merda. Onde será que tá a Fábio no meu mapa? Né? Será que os planetas ficam assim? Não, isso daqui deu errado porque é um trânsito de Juliana, né? Será que eles culpam a gente também? Ou será que é só a gente que tem a mania de ficar culpando o planeta por tudo? Então, assim, a gente tem que sair desse olhar de que é culpa dos planetas. Não é culpa do signo e não é culpa do planeta, né? Porque temos essa visão simbólica. E de onde vem essa visão simbólica? Se você está aqui pela primeira vez e não assistiu a tríade 1 e a tríade 2, corre na playlist lá nos grupos do WhatsApp para poder ouvir. Lili, beijo, minha amiga amada, linda de tudo. Então, voltando. Os planetas não estão lá culpando. É trânsito da Lilian, é trânsito da Fábio, mas a gente vive culpando os planetas pelas cagadas da gente. Então, para a gente entender planeta, a gente precisa partir do princípio de que a astrologia é uma linguagem simbólica. E aí a gente precisa primeiro aprender o que são os símbolos dos planetas. E quando eu falo aprender o símbolo, eu não estou dizendo o gráfico, né, que você vê no seu mapa astral. Eu estou dizendo o significado simbólico. Porque para Jung, que é a base do nosso trabalho, tudo tá ligado a símbolo. E para Jung, ele dizia uma frase, e eu não tô quoting ele, eu tô pensando em inglês, gente, exactly. Vocês já vão acostumando que eu misturo inglês e português o tempo inteiro. Moro aqui na Nova Zelândia há quase 5 anos, faço mestrado em inglês, então às vezes o meu cérebro, ele demora para fazer esse switch. Mas Jung dizia que enquanto a gente não trouxer para consciência todo o conteúdo que está no nosso inconsciente, esse conteúdo, essas partes da gente que estão no inconsciente, vão direcionar a nossa vida. E aí a gente vai chamar isso de destino, né? Então, para Jung, não tem essa de destino. O que a gente chama de destino nada mais é do que padrões de comportamento, pedaços de quem nós somos, de que a gente não tomou consciência. Então, o mapa astral, ele te possibilita perceber esses padrões.
Então o mapa ele não diz quem você é. Ele te traz um caminho para você saber quem você é. Vocês conseguem perceber a diferença disso? E aí, qual é o melhor jeito de entender o símbolo dos planetas? Na minha humilde opinião, e é o que eu faço lá dentro do curso, é pela mitologia, né? Quem aqui não me conhece há muito tempo, eu comecei a estudar mitologia grega quando eu aprendi a ler e escrever. Então, assim, eu comecei a ler e escrever com 4 para 5 anos, autodidata, em casa com a minha mãezinha. Minha mãe era professora e pedagoga, e eu via ela fazendo as coisas e ia aprendendo junto, né? E assim que eu consegui, claro, não foi com 4 anos que eu comecei a estudar mitologia, mas eu tenho a lembrança de por volta de uns 7 anos de idade, 7, 8 anos, meus pais sempre tiveram uma vasta biblioteca em casa, sempre gostaram de ter um espaço da casa dedicado a isso. Reconheço meu privilégio, né? Branca, com acesso à educação e com pais que têm uma biblioteca. Então, realmente, eu sou muito privilegiada. Mas eu tive acesso desde cedo a essas enciclopédias, né? E a enciclopédia de mitologia era a minha favorita. Eram livros brancos, grandes, com... Eu lembro do livro até hoje, gente, é incrível. Ele tinha, assim, uns detalhezinhos dourados, sabe? Era muito bonito, e tinha imagens, fotos, e eu devorava aquilo, devorava. Então, quando eu, na adolescência, isso mesmo, eu comecei a estudar astrologia na adolescência, aos 13 anos, e eu tenho 46. Então, eu tenho 33 anos de estudo. Idade de Cristo, né? 33 anos de estudo de astrologia. E... foi muito mais fácil, sabe? Então, eu trago isso para vocês na minha audiência do mesmo jeito que eu levo isso para os alunos no curso. Lá dentro do curso tem uma apostila de mitologia, né? E tem um módulo inteiro com toda a mitologia de todos os planetas e dos signos antes de começar o curso. Então, eu quero trazer para vocês um pouco dessa mitologia, né? Porque eu não sei aqui quem vai fazer o curso ou não. Para que você possa aproveitar melhor a tríade. Então a gente vai bater esse papo antes de entrar no Sol e na Lua. Eu me programei aqui, tô de olho no meu relógio, para metade da live ser essa introdução, falarmos de mitologia, e a outra metade da live eu vou mergulhar nos luminares, que são o Sol e a Lua. Então, antes da gente entender o Sol e a Lua, a gente tem que entender como tudo começou, né? Então, como diz lá na Bíblia, né? E no começo tudo era escuridão. A mitologia são histórias, né, que são contadas. Todo mito é uma história que é muito repetida dentro de uma determinada cultura. Isso não quer dizer que são histórias verdadeiras, né? Então muita gente fala assim, isso daí da mitologia tal, mas eu não acredito. Mas não é para acreditar, né? Mitologia, ela quer te entreter, quer trazer um símbolo. Essa é a ideia, os mitos carregam símbolos. Então, se a gente for olhar para a mitologia grega, né, que é de onde vieram os nomes dos signos e dos planetas, todos eles vieram da mitologia grega. Né? Apesar da astrologia ter começado muito antes, quando a astrologia começou, ela era Sol e Lua. Você acha lá que na época dos caldeus eles falavam de Plutão, de Urano? Não falavam. Inclusive a astrologia tradicional nem utilizava esses planetas. A astrologia tradicional, ela ia até Saturno, né? Então existe também o desenvolvimento da humanidade, tudo que vai sendo descoberto. Então, quando a gente olha para a mitologia grega, é importante a gente saber que antes da parte da mitologia grega, que fala de Zeus, do Olimpo, tudo isso, tinha o começo de tudo. E o começo de tudo era Geia, terra, e o marido de Geia. E o marido de Geia era Urano, né? Então o marido de Geia era Urano, e Urano era um dos titãs, tá? Não vou entrar em detalhes sobre quem eram os titãs, mas basta dizer que naquela época eles diziam que o mundo era um caos e os titãs reinavam. E o titã dos titãs, o mais poderoso, era Urano. E Urano, ele tinha tanto medo de ser destronado que ele devorava os próprios filhos, tá?
Então ele ia devorando os filhos e esses filhos iam ficando ali no estômago dele e a Géia ficava arrasada porque os filhos dela estavam presos, né, pelo pai. Os filhos dela não vinham à humanidade. E alguns dos filhos de Urano são deuses gregos que vocês conhecem e que a gente vai usar na astrologia. Por exemplo, Netuno, filho de Urano; Júpiter, filho de Urano; Saturno, filho de Urano. E para ficar um pouco interessante, não dá para eu falar sobre toda a mitologia, eu quero falar especialmente desses 3 filhos, né, que foram devorados pelo próprio pai Urano e estavam ali sem saber o que fazer da vida, né? Muito emputecidos e Gaia muito triste. Gaia não, desculpem, Géia, muito triste, sinônimo, né? Mas vamos usar a terminologia correta. Géia, na mitologia grega, Géia muito triste, a terra, que os filhos dela estavam ali sendo subjugados pelo pai. O que acontece? Um dos filhos era muito paciente, era muito... ele tinha um discurso de vamos dar tempo, a gente vai se resolver, eu vou conseguir libertar a gente. Quem era aluno já de astrologia meu, coloca aqui nos comentários que filho vocês acham desses 3 que eu havia dito, Júpiter, Netuno e Saturno, que filho que tem essa carinha, essa simbologia de com tempo, vamos construir algo, a gente vai conseguir se libertar. Qual é o planeta que tem essa simbologia de tempo? Contem pra mim. Por sinal, era o filho mais velho. Isso é outra dica. Alguém arrisca aqui nos comentários? Ah, olha só. Muito bem. Anderson não é nem aluno e já tá sabendo. É Saturno, gente. É Saturno. Então, o que acontece? Saturno faz um combinado com a mãe, tá? Ele fala assim, eu vou resolver essa parada, eu sou o filho mais velho e a gente já tá aqui tem muito tempo, é minha responsabilidade. Então, prestando atenção, porque depois lá, na terceira aula da tríade, quando a gente falar de Saturno, eu vou lembrar vocês disso. Então, Saturno vinha com o discurso de é minha responsabilidade. O que acontece? Géia dá uma foice para Saturno e Saturno fica afiando aquela foice ali. Ele fica afiando aquela foice, lá dentro da barriga do pai. E assim, mitologia tem essas coisas absurdas mesmo, por isso que é mitologia, né? O importante é a gente pegar o símbolo. Então ele tá lá, dentro da barriga do pai Urano. Então, olha que coisa interessante, fazendo um paralelo com a astrologia, né? Saturno é o planeta da estruturação, da responsabilidade. Urano é o planeta da mudança, né? Mas a estrutura, a responsabilidade, ela tá dentro da mudança. Olha que conceito interessante, né? Que não necessariamente mudanças são só repentinas, você pode fazer mudanças estruturadas. Então, assim, você pode tirar vários aprendizados estudando mitologia. Isso é muito bacana para quem quer estudar astrologia. As duas coisas estão muito ligadas. E a psicologia junguiana bebe nessa fonte de símbolos, né? E aí o que acontece? Saturno fica ali afiando a foice, até que um belo dia Saturno pega a foice, rasga a barriga de Urano, saem os filhos todos. Então Saturno é o filho que liberta os irmãos, né? Saturno que levou tempo afiando a foice e aí libertou todo mundo. Beleza, Saturno liberta todo mundo, mas não contente só com isso, ele passa a foice no saco de Urano. Então, olha que simbologia interessante também. Se Urano fala mudança e Saturno fala de tempo, de estrutura, ao mesmo tempo que a gente pode fazer mudanças estruturadas, pode ser que a gente não mude, porque a gente está sendo castrado por questões de estrutura, de responsabilidade, de apego, né, a estruturas mais antigas. Então é interessante que nada é uma coisa só.
né? Tudo tem dois lados, como a gente fala na astrologia mesmo, a gente tem polaridades. Então você pode usar Saturno de uma forma muito responsável, que te ajude a construir coisas com tempo, com estrutura. Mas você pode estar usando Saturno do seu mapa errado. E você pode estar sendo movido a medo, né? Porque Saturno vai lá matar o pai porque ele tem medo do pai. Tá bom? Então tem isso também, porque não quer mudar. Tem medo da mudança. E aí olha que interessante, ele corta, né, o saco de Saturno e atira no mar. Alguém sabe quem que nasce dessa espuma do esperma de Urano? E aí eu tô abusando um pouquinho de quem já é aluno do meu curso e quem não é aluno vai aprendendo aqui junto. E assim eu vou respirando e hidratando a minha voz. Vamos aí, quem é aluno? Quem que nasce daquela espuma? Ou quem sabe o Anderson, que nem é aluno e já conhece mitologia, já arrasou. Não, ó, já tem gente aqui arrasando. Não consigo ler seu nome, só eu tô cegueta aqui. Rihanna acertou. Afrodite, Márcia é aluna. Afrodite na mitologia grega é a Vênus, tá? Então olha que interessante. Da espuma da mudança nasce o amor. Coisa pra gente pensar, né? Então, eu sou apaixonada por entender os mitos e ir fazendo essas conexões. Júpiter não nasceu dessa espuma porque Júpiter já estava vivo, né? Júpiter já estava dentro da barriga de Urano. Então, no comecinho eu tinha dito, Urano era pai de Júpiter, de Netuno e de Saturno. E eles tinham outros nomes também na mitologia. Então, às vezes, vocês vão ouvir referência, não na astrologia, mas na mitologia, em vez de Saturno, você vai ouvir como Cronos, né? E Cronos, do grego, tem a ver com tempo. Então, o estudo da linguagem também nos facilita o aprendizado da astrologia, tá? Porque você vai entendendo todo o símbolo, todo o significado. Beleza. Júpiter era Zeus na mitologia grega, tá bom? E Netuno era Netuno mesmo, não tinha outro nome. Urano também não. Então eles eram chamados de Netuno de Urano. E Zeus é Júpiter e Saturno é Cronos. E aí o que acontece? Bom, mataram o pai, beleza, ganharam uma irmã nova, Vênus. E aí eles, Zeus, muito malandro, muito esperto, então Zeus que é Júpiter, né? Ele percebe uma oportunidade. Vou dar-lhe a malandragem e vamos criar o Olimpo. E aí Júpiter, percebendo essa oportunidade, Zeus, ele cria o Olimpo, que é onde os deuses moravam. E aí ele resolve fazer um combinado com os irmãos. Fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa parada aí. Vamos dividir nosso poder, né? E aí nessa divisão de poder, ele fala assim, não, mas eu vou cuidar do Olimpo. Malandro ele, né? Esperto. Então tem essa coisa de que Júpiter é um planeta bom, de que Saturno é um planeta ruim. E eu acho muito legal trazer um olhar crítico para a astrologia que a gente faz. Será? Será que Júpiter é só bom? Ou será que Júpiter também não pode ser desperdício, malandragem? Então a gente tem que saber olhar. Eu sempre falo que a gente tem que olhar o espectro, né? Então Júpiter pode ser oportunidade, sorte. Mas ele pode ser uma outra ponta, assim, um pouquinho mais sombria, né? De malandragem, de enganação, de desperdício. Isso é válido para tudo na astrologia. Não existe na astrologia um planeta que seja bom ou ruim. Não existe um signo que seja bom ou ruim. E sabe por quê, gente? Porque não existe, e aí eu tô falando como psicóloga, por definição, né? Essencialmente, a gente não nasce bom ou ruim. E aí entra o meu olhar de sócio-construtivista de que a estrutura social no qual a gente está inserido, né, a questão de ter oportunidades ou não na vida, ela vai levando a gente por caminhos diferentes. E nós vamos tomando decisões diferentes também. E aí também tem a nossa genética, também existem patologias, né? Então, existe psicopatia. Eu tô falando de pessoas sem patologia. Uma pessoa sem patologia,
ela não é essencialmente boa ou má, né? Isso é um conceito interessante da gente analisar, né? Inclusive eu dou de exemplo, digníssimo presidente do Brasil, que quem me acompanha já sabe que eu sou totalmente avessa a essa pessoa, mas você não pode pegar um mapa dele e dizer assim, é um mapa ruim. Ele é um babaca, ele é um genocida, porque o mapa diz isso. Não, o mapa não diz isso. O mapa não diz caráter nem gênero. Você não pode pegar um mapa, e eu vejo muita gente fazendo isso, então cuidado, gente. Você não pode pegar um mapa e dizer assim, é autista, eu sou autista, tá? Pra quem não sabe, quem é novo aqui, eu tô no espectro. Ela é autista porque ela tem Mercúrio em Aquário. Não, você não pode fazer isso, não é assim. Tem um monte de autista que não tem Mercúrio em Aquário. Bozo é do jeito que é porque ele tem um monte de coisa em Áries, daí por isso que ele é ruim. Não, Áries pode ser maravilhoso. Áries é o herói, é a simbologia do herói. Ele escolheu usar uma simbologia que não é a simbologia da luz, entende? Então o mapa astral ele não vai dizer quem você é. Não venham para curso com a ilusão de que o mapa diz quem você é. O mapa é para você explorar um caminho, é para você mergulhar no seu autoconhecimento. Mas você é responsável por ser quem você é. E aí você pode dizer para mim, mas Fábio, eu não tenho a menor ideia de quem eu sou. Não se sinta culpado, isso não é culpa sua. Eu durante muito tempo eu não sabia quem eu era também. Aliás, até meus 40 anos. Então, todo mundo que tá aqui, que tem menos de 40, tá em vantagem em relação a mim mesma, que estudei astrologia por 30 anos e aos 40 não segui o meu mapa. Porque essa é a minha história, né? Eu olhava pro meu mapa e dizia assim, tá errado. Juro pra vocês, depois de 30 anos eu olhava pro meu mapa e dizia, eu? Professora? Comunicadora? Sou toda esquisita pra falar, morro de vergonha. E olha aqui como que eu vivo hoje, né? Desde que eu resolvi, vou honrar o meu mapa, eu vou seguir por esse caminho, mesmo que seja um caminho difícil, eu floresci, eu cresci. E eu espero que isso aconteça com todos vocês também. Olha minha mãe amada. Beijo grande, amor da minha vida, minha rainha. Gente, mandem beijo aqui pra minha mãe. Minha mãezinha querida que perdeu o irmão faz poucos dias, né, meu amor? Queria estar aí com você. Mãe, tô falando pra eles de mitologia, de quando eu comecei a estudar. Lembra das enciclopédias? Coloca aqui que você lembra, né? Enfim, voltando. Entenderam isso da mitologia, né? Que tem todas essas histórias, que Júpiter então não é bom nem ruim, que ele foi um malandro, chamou os irmãos, resolveu assumir o Olimpo, e aí ele dividiu com os irmãos. Tem outros irmãos que eu não tinha falado. Plutão é irmão também, né? Plutão também é chamado de Hades. E aí olha que malandro Júpiter, que na hora de dividir o reinado, ele falou assim, então eu vou ficar com o Olimpo, tipo, eu vou ser o deus dos deuses, eu vou cuidar de tudo. Você, Hades, você é bem profundo, intenso, né? Acho que vai ser legal você cuidar do reino dos infernos, do submundo, cuidar das almas, né? E aí ele manda Hades lá para as profundezas, e Hades fica vivendo lá. Todos os deuses de boa lá no Olimpo e Hades lá embaixo, no subterrâneo. Netuno já era o cara das águas mesmo, e daí ele fala assim, bom, você gosta de água, né? Então, o que você acha de você ser o deus, o rei dos mares, dos rios, dos oceanos, né? Então, é assim que eles foram dividindo. E Cronos fica o rei do tempo, né? Enfim, assim que as coisas vão acontecendo. E tendo essa simbologia, fica depois mais fácil aprender todos os planetas. Hoje a gente não vai falar desses outros planetas, a gente vai falar especialmente de Sol e Lua, como eu prometi, metade da live, a gente tá na metade da live agora. E aí, o Sol e a Lua, eles não estavam na mitologia grega especificamente. Então a gente não tem um deus grego, né, que seja o Sol. Mas a gente faz algumas associações sim, do mesmo jeito que a Lua a gente poderia associar a esse arquétipo da grande mãe que era Geia, né?
que foi a geradora de tudo. Então, estudando um pouco sobre Geia, você consegue pegar algumas coisas sobre a Lua, tá? Mas não tem um único arquétipo. Na mitologia grega, para quem gosta, se vocês lembrarem de Apolo, né? Então, Apolo tinha essa questão da beleza, do centro das atenções, tal. Apolo é um pouco associado ao Sol, mas não é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, Zeus, estudar Zeus para entender Júpiter, tá? Só um parênteses aí. Então, como que a gente vai entender, como que a gente vai usar esse conhecimento simbólico para entender um mapa astral e para ter um caminho de autoconhecimento? A gente vai partir do princípio de que o seu mapa, ele é como se fosse um tabuleiro, né? Um jogo, digamos assim. E esse jogo é a sua vida. E esse jogo, ele tem vários peões. Sabe quando a gente joga jogo de tabuleiro? Não tem um monte de pecinha que a gente vai andando no tabuleiro? Essas pecinhas, esses peões, são os planetas, que eu também gosto de ensinar dizendo que são atores. Então, ao longo da nossa vida, no tabuleiro da nossa vida, nós temos atores ou peões desse jogo, né? Cada peão tem uma cor diferente, cada planeta tem um nome diferente. E cada planeta, ele tem uma... Eu gosto de ensinar planeta associando a um verbo. É como se aquele ator só soubesse fazer aquilo. Então, o Sol, ele é um ator que você pode imaginar Apolo, o deus grego Apolo. Então, o Sol, ele só sabe brilhar. E isso não é porque a FAB está dizendo, ou porque algum livro de astrologia está dizendo. A astrologia, ela parece difícil, mas eu juro para vocês que não é. E não é porque eu estudo há 33 anos. É que a questão da simbologia, ela é tão simples que a gente acaba criando pelo em ovo e complicando, entendem? Mas é simples, para pensar aí. A gente está na Terra. A Terra está num sistema solar. Então, quando a gente vai olhar um mapa astral, qual é o planeta? E aí a gente não está entrando ainda em ascendente, regente de ascendente, mas se a gente pensar Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Todos esses planetas estão no sistema solar. Qual é o planeta que é mais importante? Vamos ver se vocês adivinham essa pergunta super difícil da prof. Gente, eu paro de falar enquanto vocês não respondem, viu? A nossa aula é uma aula, isso daqui é interativo. Isso, Neuza, Cristina, é o Sol. Vocês estão vendo que não é tão difícil? Você nem precisa comprar meu curso de astrologia para saber que o Sol é o mais importante do mapa. Pronto. Porque ele é o centro do sistema solar. Agora vamos pensar aqui juntos. O que o Sol faz? A gente falou disso na primeira tríade, né? O que o Sol faz pra gente do planeta Terra? Me falem coisas associadas ao Sol. Tem gente perguntando aqui. São todos importantes? Sim, todos são importantes. Todos têm um significado, todos têm um papel. Mas se você não estudar todos e você souber pelo menos o seu Sol, você já tem assim uma boa parte da questão resolvida. Ó, tô vendo aqui o que vocês estão falando. Luz, energia, ele brilha, ele ilumina, ele dá vitalidade. Pronto. Não precisa comprar curso nenhum, nem comprar livro para saber o que é o Sol no mapa astral. Ó, vocês mesmos estão me dizendo, vocês estão ensinando. Então, o Sol no mapa astral, ele vai mostrar aonde que você vai encontrar o seu tesão, o seu brilho, né? Eu tenho um livro publicado, para quem não sabe, deixa eu ver se eu tô com ele por aqui. Tô fazendo propaganda e na pandemia nem dá para vender direito, né? Que o Renan e a minha mãe tem um monte desse livro aí, ó, Mulher de Fases. Então, no meu livro... Ai, vou cair aqui quase com os livros todos. No meu livro tem uma frase que eu digo que é: brilho no olho não dá para fingir. Na internet dá, né? Você põe o filtro. Mas ao vivo,
Quando você encontra uma pessoa e você fala assim, está feliz no teu trabalho? Todo mundo conhece alguém assim, gente, pelo amor de Deus, né? Que você encontra a pessoa ao vivo e você sabe se a pessoa é apaixonada porque ela faz ou não, né? E eu digo assim, quem é meu aluno sabe o quão apaixonada eu sou por ensinar, né? Por ajudar, por, né, essa coisa de conexão com a espiritualidade. Essa é a minha vibe, a minha pegada. Eu sou pisciana, tá? Todo pisciano nasceu para servir o outro. Não adianta, você não nasceu para ser o executivo fodástico, para ser o advogado ou não sei o quê, se você não estiver servindo. Então não é uma questão de que profissões piscianas são profissões de terapia, de ajuda só. Não! Você pode ser advogado, engenheiro, arquiteto, faxineiro, motorista de ônibus, qualquer profissão que existe sobre a terra e ser pisciano. Se você estiver fazendo aquilo com doação, com entrega, para ajudar alguém, você está honrando seu sol. Entendeu? E é aí que eu acho que a maioria das pessoas se perde. Porque a gente começa a estudar astrologia e às vezes começa a entrar numas noias de que libriano só pode trabalhar com coisas venusianas ou com direito, porque é a balança. Não! Não! Você tem que entender que o sol do seu mapa é um convite para o seu desenvolvimento. Só que esse convite é um convite consciente, né? Então, por exemplo, a Márcia que está dizendo que ainda não sabe. Márcia e qualquer pessoa que esteja aqui, você precisa mergulhar no convite do seu sol. Então você vai pensar, o que é o sol? Sol é esse signo que todo mundo conhece. E aí você tem que desenvolver, você tem que fazer um esforço para desenvolver aquelas características, tá? E é por isso que muita gente acha que não tem nada a ver com o seu signo. Levanta a mão aqui que se alguém alguma vez já achou que não tinha nada a ver com o seu signo. Comigo nunca aconteceu. Eu sempre fui muito alinhada com peixes em mim. Isso é verdade. Eu tenho um monte de coisa em peixes, tá? Mas eu, por exemplo, não era nada alinhada com a minha lua. Eu dizia que a minha lua estava errada, que eu não tinha nada de lua em virgem, né? Então, o sol, ele sabe como a gente fala assim, a luz no fim do túnel? Tem que tomar cuidado para não ser um trem? No mapa astral, o sol é essa luz no final do túnel. É essa luz que vai te guiar. Então, se você fizer um esforço consciente, presta bem atenção nessa palavra, o sol tem a ver com consciência. Você tem que ativamente buscar o seu sol. Ele é como se fosse uma sementinha, tá? Então, nem vou entrar em cada um dos signos, porque não vai dar tempo. Quero falar da lua. Mas eu vou falar dos elementos. E aí você pode assistir as tríades anteriores, né? Porque vocês sabem, tem um grupo do WhatsApp onde a gente manda os resumos. E aí lá tem a playlist com as aulas anteriores. Você pode assistir. Se você sabe, se o seu sol é um sol de fogo, você tem que usar a sua intuição, você tem que usar energia, tem que usar calor ativamente na sua vida no dia a dia. Se o seu sol é um sol de terra, você tem que ter estrutura, você tem que ter coisa prática, você tem que terminar o que você começa, senão você não está alinhado com o seu sol em terra. Se você tem um sol de ar, você precisa de relacionamentos, de troca, seja de informações, seja de cultura, tá? Se você não fizer isso, você tá muito desalinhado do seu mapa. E se você tem um sol em água, né? Que aí eu posso dizer o que é cada um. Então, fogo é Áries, Leão e Sagitário. Terra é Touro, Virgem e Capricórnio. Ar é Gêmeos, Libra e Aquário. E água, Câncer, Escorpião e Peixes. E se você tem um sol de água, o sol de água eu tô aqui para aprender a lidar com as emoções, né? Então, se você não tá vivendo alinhado com isso, você já tá muito distante do seu potencial, de quem você poderia ser. O mapa, ele não diz quem você é, mas ele é um caminho para facilitar, digamos assim, a sua vida, para que você explore o seu potencial. E assim, a gente tem que reconhecer, eu sempre falo disso,
que, infelizmente, né, a gente vive num mundo que não é justo. A gente não pode esquecer essas lentes sociais de que nem todo mundo tem a mesma oportunidade, dependendo da cor da sua pele, do seu grau de educação, de quanto dinheiro você tem. Você pode ter mais ou menos acesso a oportunidades que vão te facilitar o desenvolvimento desse seu sol. Mas todo mundo pode, mesmo nas dificuldades, mesmo enfrentando racismo, pobreza, falta de acesso, todo mundo pode explorar um pouquinho o seu sol. Né? Então, mesmo uma pessoa que esteja numa condição desigual na nossa sociedade, ela pode se conectar com o sol dela. E aí a gente vê quantas pessoas conseguem transformar as suas vidas. E às vezes a gente, com tanto privilégio, porque, gente, vocês que estão aqui comigo agora, independente do que está acontecendo na vida de vocês, eu sei que muita gente com a pandemia está passando por dificuldades financeiras, mas vocês são privilegiados. Porque se você está me ouvindo agora, você tem pelo menos um celular. E muita gente não tem nem isso. E você tá dispondo de uma hora do seu tempo para aprender algo. Isso é um privilégio, né? Então a gente precisa aprender também a ser grato e a reconhecer os privilégios que a gente tem. Então o Sol, ele vai estar em um signo, que é isso que eu acabei de falar para vocês, e ele vai estar numa casa. O que é a casa? Lembra que o mapa astral é esse tabuleiro da nossa vida, né? Onde os peões, que são os atores, que são os planetas, estão andando? Eles vão passando por espaços nesse tabuleiro. Então, se você pegar a foto de um mapa astral, ele parece uma pizza. E ele é dividido em 12. Todo mundo tem 12 casas no mapa. Não existe um mapa com... Ah, não, no meu mapa só tem 5 casas, tá? Todo mundo tem as 12 casas, 10 planetas, 2 pontos, que são o nódo lunar o nódo lunar norte e o nódo lunar sul. Tem um asteroide, que é Quirón, né? Que é asteroide, é cometa, cada hora dizem uma coisa, mas enfim, Quirón tá lá também. E todo mundo tem essas 12 casas, os 12 signos. Tudo isso faz parte do que é o mapa astral. Então, onde esses atores, onde esses peões estiverem dentro desse tabuleiro, é o caminho que você tem que seguir. Então, para todos vocês que estão me ouvindo agora e estão perdidos, todo mundo que falou assim, pois ainda não sei o rumo da minha vida, uma dica para você é fazer o seu mapa astral, né? E aí, se eu não me engano, o Renan já deu um link pro pessoal nos grupos do WhatsApp de como você pode fazer o seu mapa. Você não precisa pagar, você vai de graça no astro.com. No meu perfil, se você clica aqui no meu nome, tem um monte de bolinha, né? Aquelas bolinhas ali, os destaques, tem aulas gratuitas. Ali tem uma aula ensinando a calcular seu mapa de graça também. E aí você vai procurar que casa do mapa está o seu Sol. Então, por exemplo, você tem o Sol em Libra, então você já sabe que o seu tesão, o seu brilho no olho vem de se relacionar, vem de aprender a se relacionar, a equilibrar as coisas na sua vida. E aí você vai ter que ver que casa do mapa esse Sol está. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um Sol em Libra de casa 9. Então, mamãe precisa, ao longo da vida toda dela, para tomar posse de quem ela é, ela precisa de relacionamentos. Porque essa é a essência de Libra, né? E a essência da casa 7. Olha que engraçado, minha mãe é libriana com Sol na 9. Eu sou pisciana, mas o meu Sol tá na 7. Então eu também preciso passar pelo aprendizado dos relacionamentos, dos outros, né? E aí você vai fazendo essas combinações. Na verdade, a astrologia é uma linguagem e você vai traduzindo o mapa astral. Então, uma mãe que tem o Sol em Libra na 9, a casa 9 é uma casa associada a Sagitário, associada a temas jupiterianos. Então, para ela tomar posse de si mesma, para ela desenvolver, brilhar, ter tesão, minha mãe precisa estar no mundo. Então, quem tem Sol na 9 tá sofrendo 10 vezes mais com a pandemia, do mesmo jeito que quem tem Sol em Sagitário. Porque a essência de Sagitário é essa busca, né? Sagitário é o signo mais associado a viagens,
a cultura, a liberdade. Então, minha mãe, que tem um sol na 9, ela precisa se sentir livre. Né? E aí você começa a entender um pouco mais como que a astrologia pode ajudar no nosso processo de autoconhecimento. Né? E não só no nosso processo, mas nos nossos relacionamentos. Então, você tá aí na pandemia, em quarentena, dentro de casa, fazendo isolamento social, com uma pessoa que é sagitariana ou com uma pessoa que tem sol na 9, essa pessoa tem uma experiência de pandemia completamente diferente da sua. Especialmente se você for uma pessoa com, por exemplo, sol em peixes, que é o meu caso, ou sol na 12. Por quê? A vibe de peixes não é necessariamente a vibe de cair no mundo. Peixes é, por natureza, um signo de introspecção, de conexão com a espiritualidade, de artes, entendeu? Então vai melhorando os nossos relacionamentos, porque a gente vai entendendo quem nós somos e quem são as outras pessoas ao nosso redor. Então a astrologia, ela vai muito além dessa baboseira que se fala por aí. Ela é uma ferramenta psicológica, tá? Isso é o Sol. A gente tem que falar da Lua ainda, né? Então o que é a Lua? O Sol, ele também é associado a Jung, né? Quer dizer, Jung associava o Sol ao arquétipo do grande pai, né? Então ao arquétipo dentro da gente do pai. Não necessariamente seu pai biológico, tá? Mas ao princípio de desenvolvimento, de prosperidade, de brilho. Meio machista, né? Confesso. Mas é assim que é assim que foi. Não é um julgamento, né? Isso é muito importante. A astrologia não tem julgamento de valor. Então, o Sol é o arquétipo do pai. A Lua é o arquétipo da grande mãe. Todos nós temos o arquétipo da grande mãe dentro da gente. E o que é o arquétipo da grande mãe? É o arquétipo do feminino. Todos nós temos masculino e feminino dentro da gente. Não é gênero, é psicologia, tá? Então, a Lua, muito diferente do Sol, lembra que eu falei que o Sol você tem que fazer um esforço para desenvolver? A Lua é totalmente sem esforço, meu amor. A Lua, ela é o instinto, ela é o que você faz sem nem perceber. E você tomar posse, conhecimento da sua Lua facilita muito a sua vida. Tem um meme que toda vez que eu partilho ele no meu feed, ele é recorde de engajamento. É onde vocês mais comentam. E lá eu digo o seguinte: o Sol é quem você tem... peraí, que eu vou falar certo. O Sol é quem você trabalha para você ser, né? Então você busca desenvolver o seu Sol. A Lua é quem você é quando você tá bêbado na balada. E é bem isso. A Lua é instinto, tá? Então, a Lua, ela vai falar de todo esse cenário íntimo, emotivo, impulsos emocionais, falar das nossas necessidades de cuidado. Então, o Sol, ele fala do teu brilho, né? Do que você precisa para tomar posse de você mesmo. A Lua fala do que você precisa para se cuidar. Ela está diretamente ligado à nutrição e ao autocuidado. E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai ver o signo que ela está e vai ver a casa que ela está. E conforme você vai aprendendo a simbologia dos signos, dos planetas e da casa, você vai sempre fazendo essa combinação. Então essa é a fórmula essencial de leitura de um mapa astral. Um mapa astral não é uma leitura de signo, não é uma leitura de casa, não é uma leitura de aspecto. É astrologia, não é signologia nem casologia. Então, o mais importante em um mapa astral são os planetas. Onde tem planeta no mapa é onde você vai dar uma ênfase na sua interpretação. Esses atores, eles estão ali te guiando, te mostrando o caminho, entende? Beleza? E aí, então, eu vou pedir licença para vocês para pegar meu papel, que eu quero ler para vocês. Isso daqui é de Jung, tá? É de um livro de Jung. Prestem atenção no que Jung falava sobre a mãe dele. Minha mãe foi extremamente boa para mim. Ela irradiava um grande calor animal. Era corpulenta, grande, extremamente simpática. Ela sabia ouvir e gostava muito de conversar.
tinha evidentes dons literários, bom gosto, profundidade. Tais qualidades, entretanto, não se manifestavam exteriormente. Permaneciam ocultas, escondidas, numa velha senhora gorda, hospitaleira, que cozinhava muito bem. Eu vou parar por aqui por causa do nosso horário. E aí, a mãe de Jung, não a mãe dele, Jung, tinha Lua em Touro, na casa 3, em conjunção com Plutão. Plutão é Hades, aquele do Rei dos Infernos. Então, olha que interessante. A visão que ele tinha da mãe dele, não necessariamente a mãe que ele tem, ele via a mãe como uma pessoa de um grande calor animal, corpulenta, que adorava cozinhar. Então aí a conexão com touro, né? Todas as palavras são simbologias de touro. Ele tinha a lua na casa 3. A casa 3 é a casa da comunicação. E aí ele fala, minha mãe tinha evidentes dons literários, gostava de conversar. Então olha aí, uma lua em touro na casa 3. E ele falava que isso não aparecia tanto, né? Ele dizia, isso ficava oculto, escondido. E é essa característica de Plutão, de Hades, né? Do que tá escondido. Então, dei essa pincelada, achei que seria bacana vocês verem como a gente pode usar e como a gente pode entender tanto o Sol como a Lua no nosso mapa. Eu tenho 3 minutinhos para perguntas antes do Instagram me derrubar. Eu acho que a gente podia combinar o seguinte, para não correr o risco de não ficar gravado. Já está no meu perfil, então se você for, acabou a live, se você for em Fab_Ormerode, já tem um post perguntando o que você aprendeu hoje. Então vamos combinar que você pode ir lá nesse post e comentar o que você aprendeu, mas você também pode deixar a sua pergunta, beleza? Gostaram? Ficou mais fácil entender o que é o Sol, o que é a Lua? Né? Então a Lua ela é o que a gente precisa para se cuidar, para se nutrir. E aí você vai juntar o signo com a casa, tá? Beleza? E aí você vai dizer assim, mas eu não sei o que são os signos. Aí você vai ter que revisitar lá a tríade. Ou então você vem pro meu curso, gente. Olha só, dia 6 de maio vai abrir a turma 5 do curso de astrologia. Lá a gente fala em detalhes sobre signos, planetas, casas. A gente lê junto o mapa astral. Tem vários mapas, tem aulas práticas, temos aulas ao Zoom ao vivo. Mas não vou encher a cabeça de vocês contando todos os detalhes do meu curso pago, porque quem tiver interesse nisso, vai lá no meu perfil, tem um link para o grupo do WhatsApp de super interessados no curso, e aí lá a gente fala sobre o curso, tá bom? Gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se vê no mesmo horário, vamos tomar, vocês aí estão de tarde, de noite, não sei quem já tá no vinho, eu aqui tô no café da manhã, tá? Tem gente falando aqui, onde estão as casas? O mapa astral, ele é fatiado em 12, né? Então é no seu mapa astral que tem qual é cada casa, beleza? Beijo grande pra vocês e a gente se vê amanhã. Não esquece de ir lá no post comentar, por favor, pra gente poder seguir batendo esse papo, beleza? Tchau, tchau e a gente se vê amanhã.